Boa noite a todos. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Antônio Fernando Quadro. Presente. Meira Aparecida Ferreira. Presente. Só lembrando que o Luciano ele só foi informado da sessão, então ele não pode participar, tá? José Hildo Vejo dos Santos. Presente. Célio Graciano. Presente. Claudinei Francisco Bueno. Presente. Djalma Rodrigues. Presente. Hernani Miranda. Presente. Luciana Machado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, eu declaro abertos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Esta sessão foi convocada por mim para deliberar sobre o relatório da comissão processante 1 de 24, que opina pelo arquivamento da denúncia apresentado pelo senhor Marcos Paulo de Pinto de Arruda, em face do vereador Luciano Pires Melequinha, para deliberar sobre o relatório no impedimento do vereador Luciano Melequinha, foi convocado a terceira suplente do PSD para melhor esclarecimento. Peço ao secretário que leia na íntegra a justificativa. Ato do presidente da Câmara Municipal de Arandu, referente à necessidade de convocação do terceiro suplente para deliberação do relatório da comissão processante, número 01/2024. Trata-se da deliberação do relatório da comissão processante, que tem como denunciante o senhor Marcos Paulo Pinto de Arruda e denunciado o senhor vereador Luciano Pires Melequinha. Consta nos atos da denúncia que o senhor Marcos Paulo Pinto de Arruda, com o contrato vigente na Câmara Municipal, teria repassado ao denunciado, durante o período do mandato desde o cargo de presidente da Câmara, o valor de R$300 mês, como condição para que o denunciado não rescindisse o seu vínculo contratual. Recebida a denúncia em sessão ordinária da Câmara Municipal realizada aos 20 dias do mês de março, por 7 votos a 2, constituiu-se comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, que imediatamente elegeram o presidente, relator e secretário da comissão. Notificado o vereador denunciado, esse apresentou defesa prévia, de cuja análise a comissão opinou por 2 votos a 1 pelo arquivamento da denúncia, com a deliberação da decisão pelo plenário da Câmara. De posse do relatório da comissão, analisando os aspectos fáticos do caso concreto, bem como o andamento do decreto de lei 201/67, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso 1, nos seguintes termos. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia, de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Artigo 7º, inciso 1 do decreto 2201/67, estabelece que o referido artigo 5º aplica-se no couber ao processo da cassação de mandato de vereador. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utiliza-se do mandato para a prática de atos
de corrupção ou de improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder do modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Artigo 5º. Processo de cassação do mandado do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Pois bem, na sessão ordinária realizada no dia 20 de 3 de 2024, faz-se necessário a convocação do primeiro suplente em substituição ao vereador denunciado, para a votação que recebeu a denúncia, sendo 7 votos a 2, pelo seu recebimento, tudo em atendimento ao que dispõe o artigo 5º do Decreto de Lei 2201/67, assegurado a racionalidade e neutralidade que o procedimento administrativo requer. Agora, em série de convocação da sessão extraordinária para a apreciação e votação do relatório da comissão processante, e considerando que o segundo suplente a ser convocado trata-se de pessoa presente no círculo familiar do vereador denunciado, uma vez que a mesma é parente em terceiro grau na linha colateral do irmão do sobredito vereador, condição esta que pode causar suspeita em relação à sua deliberação de forma livre e consciente acerca dos fatos investigados. Entendemos prudente a convocação do terceiro suplente, buscando efetuar uma reflexão mais contida sobre a matéria, em atendimento aos princípios norteadores do contraditório em ampla defesa. Se não bastasse, cumpre-se-nos ressaltar que a segunda suplente é tia do vereador presidente da comissão processante, parente em terceiro grau na linha colateral. Condição esta que, no mínimo, pode contagiar todo o procedimento administrativo voltado à apuração dos fatos elencados na denúncia, que busca uma análise racional, desprovido de sentimentos familiares. Assim sendo, entendemos que a convocação do terceiro suplente é a medida que se impõe, visto que melhor preenche os requisitos dispostos na legislação de regência, atendendo-se ainda que o vereador substituto está diante na linha sucessória e não integra a relação de parentesco com o vereador denunciado e os demais vereadores que compõem a comissão processante. Sendo esse o nosso entendimento, encaminha-se ao setor de serviço de secretaria para a convocação do vereador terceiro suplente e demais providências administrativas necessárias. Arandu, aos 23 de abril de 2024. Antônio Fernando Quadro, presidente. Informo que a senhora Thaís de Oliveira Rosa, terceira suplente, entregou a documentação para a posse na Secretaria da Câmara, que confirmou sua regularidade. Convido a senhora Thaís a dirigir-se à tribuna desta casa para fazer o julgamento com o braço direito estendido.
de Oliveira Rosa, prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que foi confiado e trabalhar pelo progresso do município de Arandu e do seu povo. Declaro que empossada no cargo de vereadora do município de Arandu, a senhora Thaís de Oliveira Rosa, com a finalidade exclusiva de deliberar sobre o relatório da comissão processante. Informo também que a senhora Thaís recebeu cópia na íntegra no processo 3624, constante da comissão processante 2/24, no dia de sua convocação. Informo também que o vereador Luciano Pires Menequino foi devidamente informado da data da sessão. O título de informação, vamos explicar que a comissão processante elaborou um relatório diferente, sendo o voto do relatório da senhora Luciana Machado foi considerado voto vencido, já que a presidente da comissão, senhor José Hilton Veríssimo dos Santos, e a relatora, senhora Meire Aparecida Ferreira, opinaram diferente. A vereadora Luciana opinou pela continuidade da investigação da denúncia. O vereador José Hilton e a vereadora Meire opinaram pelo arquivamento da denúncia. Como teve 2 votos, será este relatório que será votado nesta sessão. Eu peço ao secretário que faça a leitura na íntegra do relatório da comissão. Denunciante Marcos Paulo Pinta de Arruda. Denunciado Luciano Pires Menequini, vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Arandu. Relatório e voto. Trata-se de processo que teve origem por denúncia apresentada pelo cidadão Marcos Paulo Pinto, descrevendo condutas do denunciado que estariam em submissão às hipóteses no artigo 7, inciso 1 do Decreto de Lei nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências, que em síntese descreve a suposta prática de ato de corrupção atribuídas ao vereador Luciano Pires Menequini na época em que figurava como presidente da Câmara Municipal de Arandu. Decreto de Lei nº 201/1967. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se de mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Segundo, fixar residência para o município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. O processo de cassação de mandato de vereador é no que couber o estabelecido no artigo 5º deste decreto de lei, instruída apenas com cópia dos comprovantes de transferência bancária via PIX realizada em favor de Tatiane Pereira dos Santos. A denúncia foi submetida à apreciação pelo soberano plenário em sessão ordinária realizada no dia 19 de março de 2024, sendo recebida pelo voto de sua maioria. Na mesma sessão foi realizado sorteio entre os vereadores para a composição da comissão processante, ficando assim constituída o vereador José Hilton Veríssimo dos Santos, vereadora Luciana Machado e vereadora Meire Aparecida Ferreira. A composição da comissão processante se deu da seguinte forma: presidente José Hilton Veríssimo dos Santos, relatora Luciana Machado e secretária Meire Aparecida Ferreira. Recebido em 20 de 3 de 2024 pelo presidente da CP, vereador José Hilton Veríssimo dos Santos, iniciou seus trabalhos, deliberando em reunião da comissão e notificação do denunciado para apresentação da defesa prévia. Em 22 de 3 de 2024, o denunciado foi pessoalmente notificado, recebendo cópia da denúncia e do documento que instrui, sendo que no prazo legal, mais precisamente em 2 de 4 de 2024, apresentou defesa prévia e juntou documentos sustentando em série de preliminares o
cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, a falta da condição de eleitor pelo denunciante e a vedação legal da convocação do primeiro suplente para a votação do recebimento da denúncia. Quando o mérito da defesa alega que o denunciante não foi autor da denúncia e muito menos foi quem protocolizou na Câmara Municipal de Irandu se quer saber do assunto a ela relacionada, tendo acostado a declaração de verso onde o denunciante confirma as tais alegações em ato contínuo da defesa, atesta que o denunciante jamais cometeu a quebra de decoro parlamentar. Atende-se, dentre de outros argumentos, a ausência de proporcionalidade entre os fatos narrados e possíveis consequências, protestando ao final pela produção de provas, bem como pelo arquivamento do processante pela absoluta falta de justa causa por eventual condenação. É a síntese do necessário. É-se disso que todo o processo de cassação mandado de vereador pela Câmara por infração definida no Decreto de Lei 201/1967 obedecerá ao ritmo estabelecido no mesmo dispositivo legal, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. O mesmo regulamento dispõe que, uma vez recebido o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópias da denúncia e documentos que instruem para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia. Para o escrito, indique que as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10, se estiver ausente do município. A notificação for-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado no prazo da primeira publicação. Cumpre-nos ressaltar que o inciso 4º do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, em sua parte final, prescreve que a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciante e inquisição das testemunhas. Por outro lado, o mesmo artigo 5º, agora, em seu inciso 1º do Decreto de Lei 201/67, dispõe que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Sem maiores digressões, denota-se claramente dos documentos colegidos a denúncia que o senhor Marcos Paulo de Arruda, ora denunciante, não comprovou as suas condições de eleitor, requisito obrigatório elencado no sobredito preceito legal para recebimento da denúncia. De igual forma, em absoluta afronta ao dispositivo de regência, a peça inaugural de denúncia sequer foi instruída com os documentos pessoais e muito menos com o comprovante de quitação eleitoral do denunciante e que também não se deve admitir. Os documentos pessoais e a certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral do denunciante têm condição de legitimar a autoria da denúncia, conforme determina o artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 67. Destarte-se em presença de prova de condição de eleitor do denunciante, impõe-se a esta comissão processante o reconhecimento da preliminar suscitada pela defesa, eis que, comprovados de plano a nulidade do processo político-administrativo e do direito líquido e certo do denunciado. As demais
nulidades suscitadas pela defesa em sede de preliminares devem ser afastadas pelo plano, por absoluta falta de embasamento legal, sendo certo que tal exigência consiste em fundamentar juridicamente todos os argumentos, garantindo que eles estejam em conformidade com as leis e regulamentos vigentes, máxima voltada a garantir a segurança jurídica das partes envolvidas, o que, a nosso ver, não se deu no caso das demais matérias alegadas antes do mérito. No que tende ao mérito, especificamente quando a declaração acostada pela defesa, onde o próprio denunciante afasta que não foi ele o autor da denúncia e muito menos que protocolou na Câmara Municipal de Irandu, se quer saber acerca do assunto e ele relacionada, essa comissão processante, considerando que esses membros da comissão processante entendem não construir condições técnicas estruturais de investigação, opina para que sejam extraídas cópias do presente procedimento político-administrativo para posteriores remessa através do ofício à doutora Promotoria de Justiça de Avaré, Estado de São Paulo, para providências que entender pertinentes em relação ao assunto em comento. Assim determinamos o fato ao mudamento jurídico se subsume a hipótese do artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201/67, conforme explicitado anteriormente. Por tudo que dos autos consta e fundamentado nas provas produzidas, esta comissão opina pelo seu arquivamento, diante das ausências de comprovação de condição de eleitor do denunciante em sua quitação com a Justiça Eleitoral por absoluta afronta ao dispõe do artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201 de 2007 de fevereiro de 67. Em tempo, e não menos importante, considerando o teor da declaração acostada pela defesa, onde o próprio denunciante atesta que não foi ele o autor da denúncia, e muito menos que protocolou na Câmara Municipal de Irandu, se quer saber acerca do assunto a ela relacionada, esta comissão processante opina para que sejam extraídas cópias do presente procedimento político-administrativo para posteriores remessas através de ofício da doutora Promotora de Justiça de Avaré, Estado de São Paulo, para providências que entendem pertinentes em relação ao assunto em comento. Esse é o nosso parecer, que submetemos à apreciação do plenário soberano. Irandu, 8 de abril de 2024, José Hilton dos Santos, presidente. Bem Aparecida Ferreira, secretário. Terminando a leitura, passamos para a discussão do relatório. E os vereadores que quiserem podem discutir neste momento. Permite, presidente? Falaram com a nova vereadora Miri Ferreira. Boa noite a todos. Queria comentar, discutir esse parecer. É uma situação muito complicada. Muito. É a primeira vez que eu participo de uma comissão processante, em 7 anos, quase 8 como vereadora. Nunca tive, nunca passei por essa condição de estar numa comissão processante. E é muito fácil quem está de fora julgar, apontar dedos e criticar e ações da comissão. Eu, como faço parte, o vereador Zé Hilton e a vereadora Luciana. É fácil quem está de fora ter muitos argumentos, muitas opiniões e sair, infelizmente, por Irandu, como é muito pequeno, muitos comentários. Mas vamos lá. O nosso parecer foi lido. Se eu não estiver enganada, em 2 pontos aqui, fala o seguinte, e eu vou ler novamente para ficar bem claro. Sem maiores digressões, denota-se claramente dos documentos coligidos
a denúncia que o senhor Marcos Pinto de Arruda, ora denunciante, não comprovou a sua condição de eleitor, requisito obrigatório elencado no sobredito preceito legal para recebimento da denúncia. Vamos falar no português, onde a nossa língua se entende melhor, porque aqui foi palavras até mesmo colocada pelo jurídico. Quando você vai fazer uma denúncia, pelo que eu entendi, pelo que eu aprendi aqui nessa comissão, na reunião que nós tivemos, a pessoa tem que estar munida dos documentos. E ela tem que estar com o seu título em ordem para que ela faça uma denúncia. Ok? Ok. O que foi falado por aí foi que eu era contra a investigação, que eu estava protegendo, que eu estava querendo passar panos mornos, sei lá, panos, como chegou até mim. Então, como se foi isso, se na primeira vez se foi colocado isso aqui, eu votei a favor. Só que a gente tem que ser coerente. A gente tem que ler isso aqui, estudar e se colocar no lugar. Primeiro de tudo, eu estou na mesa, eu sou vice-presidente da casa. Aí, quem é o que está sendo investigado é o secretário, que é da minha base, da minha chapa, quando eu assumi como vice-presidente. Aí, no mesmo processo que eu fiz parte da reunião, infelizmente consta o quê? Que não foi ele que denunciou, não foi ele que veio e protocolou. Então, quem foi? Então, cabe eu, como vereadora, como amigas aqui, vamos falar assim dos vereadores, investigar isso aqui? Que foi colocado que não foi ele que protocolou? Então, quem foi? Ou quem recebeu? Então, eu queria muito que ficasse claro que eu coloquei, na reunião eu coloquei o seguinte: em tempo, e não menos importante, considerando o teor da declaração acostada pela defesa, onde o próprio denunciante atesta que não foi ele o autor da denúncia, e muito menos quem a protocolou na Câmara Municipal de Arandu, sequer sabe acerca do assunto a ela relacionado. Esta comissão processante opina, para que sejam extraídas cópias do presente procedimento político-administrativo para posterior remessa através de ofício à douta Promotoria de Justiça de Avaré, Estado de São Paulo, para providências que entender pertinentes em relação ao assunto em comento. Então, eu acredito que ficou claro. A gente não quer aqui cometer injustiça. Então, eu não tenho estrutura, nem psicológica, nem emocional para conduzir uma investigação nesse nível. Onde a gente está aqui vendo muitas situações. Primeiro de tudo, aqui tecnicamente falando da nulidade no protocolo dessa denúncia. Nulidade, se você não sabe, se vocês sabem, vai ser anulado. Então, como que a gente vai prosseguir com uma denúncia desse porte, desse tamanho, do jeito que está? Então, é a minha opinião, o arquivamento para que seja a minha opinião, opina, para que seja extraída cópias e enviada para o Ministério Público ou quem for, tiver condições para que seja feita uma investigação à altura. Porque eu não sou juíza, não sou policial e não fiz nenhum curso desse tipo. Infelizmente, se trata de pessoas da minha base, para que eu vá investigar. Aí, acontece qualquer coisa na investigação, eu vou falar o quê? A Meire foi conivente, ou a Meire está sendo injusta. Então, eu não quero. É a primeira vez que eu participo disso, eu estou sendo sincera, estou sendo mais clara possível. Eu não quero que fique impune. O que tem que estar errado, o que tem que estar errado, tem que ser sim investigado. Mas não cabe, do jeito que está aqui, que seja feito pela Câmara. Então, essa é a minha opinião. Obrigada. Continua aberta a discussão. Eu vou usar a tribuna, que eu quero usar a tribuna para mim falar. A senhora pode me suceder aqui, fazendo um favor? Boa noite a todos. Boa noite, nossos colegas. Por presidente da rede social. Então, eu acho que, se não cabe a nós investigar, eu acho que não cabe a nós ser vereador. Porque o vereador está na comissão de investigar tudo que estiver errado. Se está falando que não chegou, que não foi ele que protocolou, então tem que investigar. Se é eu que vi, tem que investigar eu. Quem investigar tem que ver quem é que protocolou. Se
se ele está falando no áudio que depois de 14 dias vai lá, no defensor do vereador, ele foi sozinho. Um anjinho falou para ele ir lá fazer um vídeo com o advogado do vereador. Foi um anjo que falou: eu vim aqui com as minhas próprias pernas. Jesus amado. Então, o que está acontecendo? Nós temos que investigar. Se nós estamos aqui, vereador, para investigar se o prefeito está errado e se o vereador está errado. Temos que investigar sim. E temos que dar continuidade nisso aqui. Se ele estiver inocente, ele vai ser inocente. E se o cara que acusou ele, quem estiver errado, tem que ser punido. Pela casa, sim. Não, agora você espera um pouquinho, deixa eu terminar de falar. Eu acho que nós temos que ser investigados, sim. Seja eu, seja quem for. Nós não podemos arquivar aqui hoje isso aqui. Se ele for inocente, nós vamos provar. Vamos mandar fazer grafotécnico, se a letra não é dele. Nós temos que mandar. Não podemos ser omissos aqui hoje. Se ele for inocente, no fim do procedimento, vamos inocentá-lo ele. Sim? Uma parte. Na minha opinião, eu vou votar a favor de continuar, porque, no mínimo, o Marcos teria que ter trazido uma ocorrência, um PO, alguma coisa a respeito. Aí ele falou de boa, não fui eu ali, vai ficar por isso mesmo. Então a gente tem que fazer nosso papel. Não tenho nada contra o vereador, se ele não dever, ele não vai pagar. Entendeu? Então a gente tem que prosseguir, porque é uma investigação de corrupção. Então é o papel nosso, o senhor está certo. Então, é isso que eu penso. Nós temos que prosseguir com isso. Se ele foi inocentado, não estamos julgando ele antecipado. Agora, pera um pouco, o cara deixou suspeito, quem protocolou, quem deixou? A comissão vai perguntar como é que foi, quem foi. Nós temos que saber. Agora, se hoje nós aqui protocolar isso aqui, pode lascar a porta dessa Câmara aqui. Pode lacrar. Agora, se tiver algum defeito, o advogado dele que vai na justiça e anula. Mas nosso papel de vereador nós temos que cumprir. Se está faltando tipo, o advogado tem que entrar, o mandado de segurança vai resolver. Mas nós não podemos ser omisso aqui nessa casa hoje. Não estou julgando ele, que ele é condenado, se ele fez ou deixou de fazer. Só que nós temos que fazer nosso papel de vereador. É isso que eu dizer. Continue a discussão. Eu quero para dar uma satisfação da minha decisão de arquivamento, resolvi escrever algo para não esquecer. Né? Então, marquei aqui. Antes de qualquer manifestação sobre minha decisão, gostaria de deixar claro que não posso ignorar a orientação técnica da assessoria jurídica dessa casa, que auxilia a CP. Tá? Pois se trata de pessoas habilitadas e com conhecimento necessário para que nos auxiliem nas demandas para que não sejam cometidas injustiça contra qualquer um dos nossos pares aqui presentes. E mesmo era pelo arquivamento, tendo em vista várias nulidades apontadas. Primeiro ponto, trata-se da dúvida ao caso é sobre a narrativa apresentada e as provas juntadas, pois a denúncia afirma que durante o mandato do presidente, 2 anos teria sido pago R$300 ao denunciado, mas o primeiro comprovante era de 270 e os outros 2, 300. Ou seja, na primeira prova já era diferente do alegado, pois, francamente, se era 300 mês, porque o primeiro pagamento foi 270. Segundo ponto, a comissão deve julgar os documentos e contexto lá expostos na defesa apresentada pelo vereador, mesmo junto com uma declaração por vídeo do próprio denunciante afirmando não ter sido o mesmo realizar a denúncia, pois que por si só já anularia todo o ato. Outro ponto importante é a justificativa apresentada na defesa que 3 depósitos realizados referentes ao trabalho de todo não realizado na época da pandemia, em que teria sido devolvido de forma parcelada, o que foi confirmado pelo denunciante. Eu não vou ler o resto, só para deixar bem claro também que meu voto pelo arquivamento é por isso. O próprio denunciante ele afirma, que não foi ele, e ele fala que os 3 depósitos ele foi um serviço prestado na época da pandemia, não tinha
não fez serviço e devolveu. No caminho de julgar também não entendi, presidente, no que eu li aqui, da terceira suplente, parece que o investigado sou eu. Colocaram que ela é minha tia, mas o que tem a ver? Sou eu que estou sendo. Eu não entendi. Não é você. Entendeu? Quando há um vínculo familiar, a gente quer deixar de deixar as coisas bem claras. Nada de. Tá, respeito, mas eu não entendi. Tá? Mas vamos lá, você falou, cabe aí. Então esse é o meu parecer, tá? Permite continuar a discussão, presidente? O que o vereador Zé Hilton falou é pertinente a gente comentar, porque quem está sendo investigado não é o vereador José Hilton. Então, cabe, igualmente, a minha fala. Querendo ou não, a gente está investigando pessoas da base. A minha opinião não é para que fique impune e não seja investigado. A minha opinião está no parecer. Eu opino para que seja tirado cópias e enviado para o órgão competente para que não fale que a gente está sendo conivente com os investigados. É isso que eu falei. Não sou contra a investigação. Assim, só deixando claro que automaticamente vai para o Ministério Público se caso não passar. Eu não teria problema nenhum se o Ministério Público vir com provas contundentes que houve corrupção de votar contra a cassação do vereador. Tá bom? Sim. E outra coisa, dentro de uma investigação, a Câmara pode surgir novas provas, como para acusar, como para defender. Então, dos dois lados, pode surgir novas provas, tanto para acusar como para defender. Então, seria necessário sim. Eu vou colocar em votação, ninguém não mais querendo discutir. Eu quero que conste em ata a nova vereadora, a Luciana Machado. Boa noite. Eu, como relatora, eu decidi o seguinte, foi igual o Claudinei falou, né? Teve todo esse tempo, por que não houve um BO, né? Se houve, como o seu Marcos falou, por que não teve um BO, né? Provas que diz que estaria em segredo, um segredo para a gente aqui, né? É um vídeo, né, do senhor Marcos, conversando com o advogado, antes da gente saber, ele já estava por aí. Então, assim, é muita informação, assim, errada, muito fatos, entendeu? Contradições que eu não estava entendendo. Então, assim, não tem como parar, você entendeu? Porque para mim ficou muito vago. E eu tenho, assim, eu devo uma explicação, eu não estou aqui por presidente de Câmara, por prefeito, por ninguém. Eu estou aqui pelo meu povo, estou representando e eu quero dar continuidade. Não tenho nada contra o vereador Luciano, né? Ele sabe, né? Como a Meire falou, nós não somos advogados, não somos juízes, mas nós estamos aqui para defender o povo, a casa de lei, ver o que está errado, dá para a gente ver, porque a gente tem que fazer essa defesa, né? E por que todo esse tempo? Por que ficou todo esse tempo? Por que como o senhor Marcos está aqui na Câmara, ele poderia ter tomado uma atitude? Por que teve essa conversa? Aí eu encerro, pronto, aí o comentário fica lá fora, nossa, mas vocês não fazem nada. Dá para fazer, dá continuidade, que prova o contrário. Belezinha, entendeu? Não está devendo, beleza, tem a justiça e nós estamos aqui, somos leis, sim, nós temos que fazer o nosso papel. Obrigada. A palavra com a Thaís Nossa. Poderia passar o microfone para ela? Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a Vossa Excelência, senhoras presentes. Vou ficar em pé em homenagem ao meu avô, que fez um grande papel para essa cidade, e por ele hoje eu sei que ele está aqui, porque é uma promessa que eu fiz para ele quando eu falei, eu irei entrar na política. Ele me falou, só olhe pelo povo, não olhe pelo partido, seja amigo de todos. Infelizmente eu não consegui, mas eu posso provar que fui honesta. Eu me senti muito triste hoje, pois eu recebi uma ligação ontem, quando eu fui convocada, que estaria nessa casa, que faria parte dessa votação. Eu recebi o processo e, a partir daquele momento, eu comecei
a ler e reler esse processo, aonde tem muita coesão e coerência e não tem como ter dúvidas. Hoje eu recebi uma ligação que eu juro que eu não esperava receber, porque eu vi essa ligação como uma falta de respeito, não como eu, Thaís, terceira suplente, que para essa casa não significa nada, mas que hoje vai fazer a diferença. Eu recebi uma ligação na qual eu ouvi: você tem capacidade de entender esse processo de ontem para hoje? Eu não sou melhor do que nenhum cidadão dessa cidade, não sou melhor do que nenhum de vocês. Ao contrário, aqui eu vejo grandes exemplos. Temos mulheres que lutam pela nossa população. Claudinei, que foi uma pessoa que esteve do meu lado, me aconselhou, não me deixou desistir. Djalma, sou sua fã, você sabe disso. Fernando, você sempre, eu já te falei, nós não temos amizade, mas você me surpreendeu. Então eu estou aqui para dizer, gente, eu tenho capacidade sim. Eu posso ser humilde na minha maneira de ser, de andar e de lidar com as coisas da vida. Mas eu sou estudada. Eu carrego um diploma na mão. Eu carrego pós-graduações a perder de vista. Eu sou uma pessoa que eu luto todos os dias para lutar pela inclusão. Eu sou mãe atípica. Eu sei da dificuldade que esse povo passa. Aí, sobre a questão do senhor Luciano, eu também não tenho nada contra o senhor Luciano. Mas a minha postura como cidadã não está à venda e nem negociável. Poderia ser qualquer um de vocês, inclusive um familiar meu, já que os burburinhos da cidade pequena diz que eu sou um calo na próxima. Que eu nem sei se eu vou estar na próxima, porque hoje eu não assinei papel de ninguém. Hoje eu fui informada que eu já não fazia parte do coisas que não está não chegou a mim ainda, eu não assinei nada. Se alguém tem algum papel assinado que eu mudei de partido, que apresente aqui agora. Então, eu não estou aqui contra o senhor Luciano. Eu estou aqui para representar a população mais humilde, aquela que não consegue entender um relatório desse. O que é mais fácil? Eu acredito na justiça. A justiça ela não só condena, ela absorve. O meu avô não está em vida aqui, mas acredito que os mais antigos dessa casa lembram que o meu avô, devido à licitação de peruas, ele foi condenado. A minha avó, que veio de berço, teve seus bens penhorados. Mas o meu avô provou a sua inocência. Então, senhor Luciano, não veja isso como uma maldade contra o senhor. Veja que a população aranduense, ela cansou de um ponto de interrogação, de histórias mal resolvidas. Elas querem respostas. Então, veja isso como algo positivo, do senhor provar sua inocência e andar de cabeça erguida. Porque na minha visão de cidadã, e hoje aqui na presença de vocês, eu acredito que enfrentar a justiça é mais leve do que pelo resto da vida política do senhor, o senhor ter que dar satisfação de um ato não concluído. Então, que sejam investigados todos e que a verdade apareça. E que essa verdade seja esclarecida principalmente para a população. Então, eu tenho sim, gostei das suas palavras, senhora May, mas eu vou falar o contrário. Subestimaram a minha inteligência hoje. Não me conhecem. Já começaram a usar
de baixo, que é quando se fala em amizade. Eu acho que dentro da política não existe amizade. A gente tem que olhar para aqueles que estão lá fora, porque cada um de vocês representa uma porcentagem da população. Então, eu estaria desonrando como me disseram hoje, o que você vai fazer lá com tanto poucos votos que você teve? Tive 52 votos, gastei R$20 na minha campanha, isso está declarado, não menti, não enganei. A minha campanha foi em cima da vida que eu levo como mãe atípica e hoje eu posso te dizer, a minha filha Karina lançando a cabeça e Joana, é por você que eu estou aqui hoje. Esses são os representantes da nossa cidade. Esses não precisam chorar. Eu vim aqui não só para ajudar eles, eu vim aqui para te apresentar que são eles que podem fazer a diferença, filha, na tua vida e na vida de toda a família típica. Então, gente, desculpa que eu vi ela chorando e eu não podia perder essa oportunidade. Eu vim aqui, gente, porque eu sou a favor da lei. A Joana, ela é autista de nível 1 e o hiperfoco dela é lei. Então, eu estaria sendo, eu acho que a pessoa que mais sabe da minha vida dentro dessa casa é o Djalma, porque, né, Djalma sempre cuida das coisas do Abner. E se eu não viesse aqui hoje, eu me senti muito pequena quando eu ouvi que se eu tinha capacidade de entender esse processo, ou que eu não entendi o que você vai fazer lá, porque você é a terceira suplente. 52 votos, gente, mas com honestidade. Eu não comprei ninguém, eu não menti para ninguém, eu não falei mal de nenhum de vocês, porque cada um de vocês tem as qualidades. E outra coisa, ninguém dessa casa me coagiu para estar aqui. Eu vim de livre, espontânea vontade para representar o povo. Então, gente, eu sou a favor que continue, não com o intuito de prejudicar o senhor Luciano. Como eu disse, a lei ela condena aqueles que cometem o crime, mas eles absorvem e provam a inocência daqueles que não cometeram. Então, eu voto a favor para que a resposta não seja somente para os integrantes da casa, mas sim que não fique essa interrogação futuramente para Arandu, e sim uma resposta exata de verdades. Obrigada, gente. Continua em discussão. Eu quero que conste em ata que eu não vou votar. Quero que conste em ata, que eu não vou votar. Eu estou fora da isenção da votação. Terminando a discussão do relatório da comissão, passamos ao processo de votação. Os vereadores que foram favoráveis ao relatório, concordando com o arquivamento da denúncia, permaneçam sentados. Os vereadores que forem contra o relatório, entendendo que a investigação deve continuar, que se levante. Cinco votos a 3 continua o andamento da CI. O plenário decidiu a continuação da investigação. Finalizando, gostaria de agradecer à senhora Thaís de Rosa pelo o atendimento à convocação desta casa. Nada mais havendo tratar, agradecendo a todos e eu declaro encerrado os nossos trabalhos. Está encerrada a sessão.